Vamos lá. Boa noite, Tamara. Boa noite, Patrícia, para quem não veio. Boa noite, Liz. Vamos começar hoje falando sobre continuar nosso estudo de intuição. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o aspecto da fisiologia do yoga. Entender, até é bacana hoje, porque a gente vai entender por que o mantra, né? Por que o olhar deste para a ponta do nariz, o que isso influencia nesse sistema que a gente vai ver hoje, autossensorial, que torna o ser autossensorial. Então, qual é a sequência que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco sobre a fisiologia, né? O que compõe, na visão do yoga, fisiologicamente, esse sistema autossensorial, que nos transforma nesse ser autossensorial, né? Esse sistema é o que nos dá a capacidade da intuição. A gente vai ver isso numa parte mais física. E isso termina na, na, na busca pela consciência espiritual. E isso vai ser o assunto seguinte. Então, vamos lá. Vamos colocar, eu vou falando, fazer algumas pausas, tá? Para vocês fazerem perguntas. Então, a gente continua o nosso estudo Intuição e Destino, que é a nossa caminhada. Não sei se vocês viram hoje lá no grupo, mas vai ter umas práticas bem bacanas essa semana. Sistema autossensorial, poder conhecer o desconhecido. O que é esse sistema? É a parte física que dá a habilidade de conhecer o desconhecido. Intuição. Intuição é essa nossa capacidade de desenvolver um conhecimento daquilo que não é lógico, não é racional, não é a mente. Quando a mente trabalha, isso a gente viu bastante, quando a mente trabalha, ela contamina aquela percepção por uma questão de proteção egóica, de autoafirmação, né, da limitação do conhecimento. Esse conhecimento do desconhecido é aquilo que vem de forma intuitiva, espontânea. Qual é o sistema que nos faz ter isso? E é isso que a gente vai ver hoje, esse sistema autossensorial. A gente desenvolve esse sentido atemporal, essa perspectiva de que deu certo já, ou é isso, ou devo ou não fazer isso. É atemporal, a gente já tem essa perspectiva de que vai acontecer. Lá no fundo, aquela a gente viu nos 9 segundos, antes da mente agir, a gente já tem essa sensação, esse conhecimento. Só tem a capacidade de conseguir observá-lo antes da mente interferir. Isso é tido como a capacidade Sushumna, né? O Sushumna é o canal da coluna, os 3 canais principais, né? Da esquerda, Ida, Pingala, é a última prática de quinta-feira de Hatha Yoga. A gente fez esse trabalho de equilíbrio dos canais, né? De desbloqueio. Sushumna é o canal da coluna, é o principal, por onde percorre essa energia da Kundalini. Eu até estou terminando um livro de Shri Aurobindo, que está falando sobre essa busca espiritual. Até uma parte dele bem interessante que eu vou usar na próxima ponto que a gente for falar sobre essa consciência espiritual, esse aspecto mais prático do yoga, mais físico. Então, o sistema autossensorial é composto pelo lobo frontal, a lata, a glândula pituitária, né, hipófise, tálamo e hipotálamo. É basicamente esse grupo que vai ter os aspectos de discernimento com o lobo frontal, os aspectos hormonais e neurais. Né? Nós somos essa composição do sistema nervoso que se transforma em glandular, que libera hormônio e que mantém essa estabilidade, essa paz, essas emoções. Quando a gente viu lá no ciclo da ação, né, a gente tem lá bem quando aquilo que a gente capta de informação é canalizado. Quando ele é canalizado, ele se transforma em um aspecto físico, uma emoção. E as meditações que a gente tem feito agora, que tem misturado técnicas do budismo com o Kundalini, é bem interessante essa análise emocional, né? Quando a gente fez a visualização, não sei se você lembra da última meditação, não é construir uma imagem, mas é sentir a emoção da imagem. No final, tudo vai se transformar numa emoção. Como é que funciona esse sistema? O lobo frontal
é a parte da frente do cérebro que é responsável pela inteligência, pelo discernimento. Um dos aspectos da ansiedade é tirar a energia do lobo frontal, né? Quando você fica ansioso, você pega energia para lutar e fugir, luta e fuga. Colocar energia nos seus músculos para você correr, para você lutar. Ele vai tirar, a energia é uma só. Vai tirar de alguns lugares para poder colocar em prontidão para que você lute, né? Ou fuja. E um dos lugares que tira, além de sistema reprodutor, né? Por isso que quando a pessoa tem muito ansiosa, ela perde a vontade sexual, né? Porque na hora de lutar, não é isso que é importante. Ela vai tirar energia, vai tirar energia do sistema imunológico, gasta muito, isso fica doente, a gente fica com um desgaste físico, o corpo fica pronto para isso. E um dos lugares onde é tirada a energia é do lobo frontal, dessa área do discernimento. Por isso a gente perde a capacidade de análise. Por isso uma pessoa que tem crise de ansiedade, transtorno, colapso, é muito difícil para a pessoa entender aquilo que ela está passando, porque ela perde realmente, fisicamente, a capacidade de discernimento, né, de observação daquilo. Ela perde a equanimidade, né, porque essa área do cérebro ela fica menos ativa. E aí é muito difícil a pessoa recuperar a capacidade de discernimento de clareza, sendo que fisicamente ela perdeu aquela atividade. Então, esse lobo frontal, ele é um dos pontos fundamentais de trabalho do yoga. E a gente vai ver até essa glândula pituitária mais para frente. E o palato. O palato, né, ele é essa parte que a gente vai ver no próximo curso, sem ser o outro que vai falar sobre a, a busca espiritual, a consciência espiritual. O seguinte, a gente vai falar de Nadi. Nadi é a ciência do som, que não é a mesma coisa de nada, que é o silêncio absoluto, né? Que é o que antecede a vibração. Nadi é uma ciência da Kundalini Yoga que estuda esses aspectos vibracionais e os efeitos que ele causa na química do cérebro. Então a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe mais para frente. Mas basicamente no palato é tido que a gente tem 84 pontos que vão ser ativados de acordo com o movimento da língua. Então, o lobo frontal, né, que integra os aspectos da personalidade, né, onde está a glândula pituitária, regula o sistema endócrino e metabolismo, né, e ali é o sexto chakra. Por que a gente olha entre as sobrancelhas, né, que está embaixo? Quando a gente olha entre as sobrancelhas, no ponto desse terceiro olho, né, a forma da glândula pituitária muda quando ela gira, né, que é chamada de quiasma, onde esses nervos ópticos cruzam. Então, na medida que a gente faz essa força, quando a gente está olhando para a ponta do queixo, para a ponta do nariz, para todos esses listes, né, eu lembro, se eu não me engano, no ano passado, na meditação passada, tinha um list, né, ele até comentou que era difícil olhar, não lembro exatamente, mas eu lembro dessa dificuldade de manter, eu acho que é na ponta do nariz, dificuldade de manter o olho, porque a gente está mexendo com essa musculatura, né, e justamente nesse caso, onde os nervos ópticos se cruzam. E o que isso força, quando ele está fazendo essa força muscular com o olho, para manter o olho entre a sobrancelha, o ponto do nariz ou qualquer outro blístio? Isso faz com que altere a produção hormonal da glândula pituitária. É interessante essa fisiologia do yoga, né, porque fisicamente a gente está alterando, né, e até essa frase do final, a dança da pituitária muda a secreção da glândula. E aí a gente está alterando o nosso estado de capacidade perceptiva de discernimento, de capacidade de humor. A gente está mudando a nossa perspectiva física de acordo com essa ação específica de olhar, né, que é chamado de lixe, ou mudra, que são esses selos feitos com a mão, com o corpo, etc., ou com a respiração. Com todas essas ferramentas do yoga, trabalham exatamente esse sistema que é chamado de sistema autossensorial, que nos dá essa capacidade de desenvolver esse aspecto intuitivo. Então, quando a gente estiver fazendo uma meditação ou qualquer prática que exija uma concentração do olho em determinado ponto, né, lembre que isso está, de alguma forma, movimentando, mexendo com a glândula pituitária ou qualquer outra que seja, e isso está gerando uma ação física específica, e repetição daquilo cria uma modificação. Então, quando a gente medita na ponta do nariz, a gente está despertando essa capacidade de ativar o lobo frontal.
Olha que coisa interessante isso. Quando a gente está numa crise de ansiedade, crise muito comum, ou crise de pânico, o que significa uma crise de pânico? É um excesso de disparar o sistema simpático, no qual a gente está sempre preparado para uma ação, e esse disparo constante, com vários perigos que a gente cria na nossa mente, né? O perigo de não ser aceito, o perigo de não ser bonito, o perigo de não dar certo, de não ter dinheiro, de morrer, de correr, todos esses perigos que a gente projeta no futuro, ele vai ativar o sistema nosso simpático. E esse sistema vai estar funcionando constantemente, tirando a energia do globo frontal, da imunidade, tirando todas essas energias para usar para você lutar. E aí, como isso fica uma constante, gera um colapso. Né? Esses colapsos são esses transtornos, né? De crise do pânico, etc. O que acontece? Se a pessoa tivesse a capacidade de um segundo de respirar, parar e manter um mínimo de prática de um drish ou um mudra ou qualquer coisa que seja, ela já consegue, de certa forma, disparar o sistema parasimpático para parar esse sistema e reativar algumas áreas. É claro que isso não é, para quem está no estúdio, não é imediato, né? Não é estar numa crise de pânico, olhou para a ponta do nariz e resolveu o problema. Claro que não. Mas na medida que você vai treinando isso, né? Vai treinando você vai mantendo esse sistema mais ativo, mais estável, e é isso que traz essa estabilidade mental, essa equanimidade mental. Percebe que no final, né, qual é a perspectiva que a gente tem que entender de forma clara? Eu tenho um corpo, um veículo, esse veículo é composto pela mente, pelo sentido, etc., vários outros aspectos, ou eu me identifico com o veículo, tento satisfazer os desejos dele, né, criado pela mente, ou eu pego esse veículo e me transformo nesse observador usando ele ao meu favor. Usar ele ao meu favor é isso. Eu sei que tem uma área que me dá discernimento, com a capacidade de observação clara. Eu vou trabalhar ela. Eu vou usar todas as ferramentas para manter ela de forma estável e equânime, para que eu possa sempre observar as coisas de forma clara e objetiva. Aí ele coloca, né? Uma projeção que se faz inabalável. O sistema glandular, ele dá controle sobre os atos automáticos, ele cria essas sensações por um tempo maior. Então, na hora que eu regulo esse sistema glandular com a prática, eu mantenho uma estabilidade maior mental. Então, eu tenho muito mais dificuldade de entrar num transtorno, numa crise, numa instabilidade mental, porque eu estou mantendo esse sistema sempre funcionando. Por isso, a prática deve ser constante. Por isso, sadhana é uma prática. Quando a gente for ver consciência espiritual, a gente vai falar especificamente de sadhana. Antes, um pouco, né, quais são os caminhos para chegar, e depois a gente vai falar dessa prática aqui. Porque a prática é esse manter o sistema, pegar esse veículo e botar ele ao meu trabalho. Ao meu trabalho no sentido desse da alma, desse observador, que é o que a gente está buscando. Acessar essa intuição, que ela só vai ser acessada se esse sistema estiver controlado. O palato, né, que é essa parte de cima da boca, nesses 84 pontos, eles têm pontos que são ligados específicos. Eu vou ver se eu acho um mapa para passar, pelo menos por curiosidade, claro que não vai dar para a gente estudar isso mais a fundo, mas por curiosidade, para ver os pontos ligados a cada órgão, a cada sistema do nosso corpo. Então, na medida que eu estou cantando um mantra específico, eu estou emitindo um estímulo específico naquele ponto, daquele atuando. E aí a constância, a repetição, por isso é necessária a repetição, né? Não é um dia, ela vai mudando a química. Então, quando você pega, né, tem um documentário que eu não me lembro o nome, mas um documentário sobre os monges budistas e os yogis tibetanos, e aí eles têm uma prática muito intensa, austera e intensa. O que acontece? À medida que eles têm, né, isso é tido em 4 semanas já há uma modificação. À medida que você tem uma prática constante e profunda de meditação, de yoga, de uma forma geral, o que acontece? Você vai gerando essa transformação. E por isso a pessoa se torna mais feliz, né? Mais calma, mais estável. Não é porque é bonito do yoga falar baixo e ser estável, porque você, se realmente for uma prática verdadeira, constante e séria, você vai transformando esse sistema autossensorial. Você vai fazendo com que ele tenha sempre uma atividade mais clara. Então, os mantras, as meditações, as práticas, elas vão alterando essa química. Né? E aí ele coloca aqui no final, né? Eles atingem o tálamo que faz a ligação com o hipotálamo, que vai disparar os hormônios que vai gerar estresse ou não, enfim, toda essa atividade hormonal. Então, o que acontece? O tálamo é essa massa cinzenta,
cinzenta que liga a parte neural com a parte glandular, que é feito isso pelo hipotálamo. Então, o tálamo é essa massa, né, que recebe as informações do sistema nervoso e joga para o hipotálamo, que vai transformar isso no sistema glandular. Secreta os hormônios, né, que é através da glândula pituitária, que é a que controla, que é a do sexto chakra, que é chamado Agya Chakra. Então, por isso, quando a gente olha para entre as sobrancelhas, a gente está atuando lá no que é chamado de asma, que é o nervo óptico, mas esse olhar não é na testa, é essa glândula que está lá no meio do cérebro, que é chamado de pituitária ou hipófise. Essa glândula que é ligada ao sétimo chakra, e é ela que é trabalhada nesses drishtis, nessa concentração do terceiro olho, toda essa atividade que é feita no yoga é justamente para estimular o trabalho dessa glândula pituitária. Então, a gente abre o microfone, dá uma olhada, por favor. Então, essas secreções, elas criam... Qual que é a atividade básica, né? A neural, ela vai, né, gerar essa atividade química e os hormônios vão estabelecer uma atividade um pouco mais com um tempo um pouco maior. Então, a estabilidade que a gente atinge é trabalhando o sistema hormonal. Então, o que ele coloca, né? Experimentando a conexão corpo e mente, quando a gente está falando de sistema glandular e sistema neural, corpo e mente, porque no final as emoções, as sensações vão estar estabilizadas com esse sistema hormonal. Por isso, na menção pré-menstrual, TPM, das mulheres, atua muito no sistema de humor, né? Porque basicamente o sistema hormonal. Quanto mais a gente conseguir manter estável o nosso corpo, né, as atividades hormonais, mais capacidade de serenidade, observação e equanimidade a mente vai ter. Então, quando a gente experimenta a recepção de todos os estímulos, olfato, visão, paladar, né, o toque, tudo que é vindo através do sistema nervoso, pelos cinco sentidos, aí olha que interessante, né, quando no yoga se fala de pratyahara, justamente está falando do controle desse sistema que ativa todo o sistema nervoso que é através do sentido, exceto o olfato, que não passa por esse sistema vital. Ele recebe todas as informações sensoriais, né, e essa atividade neurológica é processada e passa para a hipófise, e a hipófise vai gerar isso em forma de glandular, de hormônio, que vai se soltar para o corpo inteiro e vai gerar nossas sensações. Isso é muito legal de entender. Naquele workshop que eu fiz, chamado Felicidade é uma Prática, é exatamente trabalhando muito esse aspecto de compreender que você está se sentindo bem, você estar feliz ou você estar em paz, no final é uma solução hormonal química do seu corpo. Eu posso, então, transformar o meu estado de A para B. Eu posso entrar num estado de paz, num estado de bem-aventurança, num estado de felicidade, de acordo com a capacidade de gerar essa emoção física e química do meu corpo, percebe? Então, para manter a minha mente estável e eu feliz, se posso dizer que essa palavra é mais correta de usar, eu posso gerar um treinamento para isso. Eu não posso gerar um treinamento, é um treinamento. É um aspecto no qual eu tenho que manter o meu corpo suportando essa sensação de felicidade que, no final, vai me dar estabilidade para que eu consiga perceber essa realidade que está oculta dentro da mente. Até no encontro passado, se não me engano, o Tamara e o Wesley, né, comentou, a gente fica preso muito no aspecto mental, racional, se não me engano foi isso, né? E quando fala assim, os 9 segundos, a gente tem que usar a mente antes que a mente interfira, né? E antes que existe uma interferência mental, para que a gente reconheça esse aspecto intuitivo, né? Que está por trás da racionalidade. Mas para que eu chegue a esse ponto da mente não interferir, o que eu preciso? A mente está calma, serena, a capacidade de silêncio, de shunya, de levar essa mente estável. E para a mente estar estável, o sistema neural tem que estar estável, o sistema glandular tem que estar estável. Eu tenho que gerar essa sensação de paz, essa sensação fisiológica. Por isso, a gente está fazendo essas meditações que são bem importantes. Quem puder, faça. Quem não fez, faça. Que é controlar, trazer a mente para conectar ao presente, conseguir lidar com raiva, como lidar com dor. Por que essas meditações são fundamentais? Porque na medida que eu começo a estabelecer uma relação com as emoções, com a dor, eu consigo
cada vez mais levar o meu sistema a uma estabilidade, a uma capacidade equânime de observar as coisas. Se eu tenho uma dor de descabelo, que é muito comum, é porque veio comigo, essa dor que eu não aguento, nossa, não aguento mais essa dor, e fica, se essa identificação que a gente cria com a dor, e essa vontade de eliminar, né, o que a gente tem? Eu não quero que dor. E aí gera uma revolta. A dor gera raiva, a ira gera descontrola todo o sistema. Percebe que isso é uma atividade neural, glandular, dentro do seu corpo, toda descontrolada, porque você não quer ter dor, porque você não quer ter isso, porque você não quer ter aquilo, porque você não quer ter coisas que fazem parte do seu corpo. Né? Você vai ter, querendo ou não, porque faz parte da sua existência. Na hora que você começa a gerar uma cumplicidade, uma relação com esses sentimentos que são naturais, você começa a interpretar de forma diferente. Não sei se vocês lembram, mas na meditação, uma coisa bem legal que tinha, né, que é um estudo de Harvard, inclusive, que é a separação de duas áreas distintas e independentes do cérebro que trabalham com a dor. Uma é a parte física da dor em si, né, a sensação da dor, e outra é a forma como você se relaciona com a dor. São duas áreas diferentes. Então, eu posso ter a dor, que é inerente à minha existência, mas eu tenho uma forma de relacionar com ela totalmente diversa. Então, uma pessoa com a mesma, o mesmo problema pode lidar com a dor de formas completamente diferentes. Então, tudo isso é essa compreensão, e isso é autoconhecimento, né? Isso é a base do yoga. Né? Por que é importante a gente estar aqui falando? Porque tudo isso é autoconhecimento. Eu preciso conhecer o sistema no qual estou envolvido. A gente busca conhecimento sobre tudo na vida, vários conhecimentos. Até agora, a grande preocupação é qual é a marca da vacina, quem fez, quanto dura, quantos por cento. A gente quer o conhecimento completo da vacina que vai tomar, coisa que nunca a gente teve, a gente quer conhecer. Mas a gente não tem a preocupação tão grande de se autoconhecer, de conhecer como é que funciona o meu corpo, como é que funciona a minha mente, como é que funciona todo esse sistema que a gente está vendo chamado autossensorial, que vai me dar capacidade intuitiva. Isso é autoconhecimento, isso é a base da nossa existência, isso é o que a gente deveria focar em grande parte da nossa existência, é se autoconhecer, porque é a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu me relaciono com o mundo, independente se a vacina é A, B ou C, ela vai ter 50% ou 75% ou 78%, sei lá quanto por cento de qualquer coisa que seja, como é que funciona o meu corpo, né? Essa é a grande preocupação. Então, essa experiência de entender o sistema neural, o sistema glandular, não é só uma curiosidade, né? É para que estabeleça, inclusive, uma prática mais profunda. Né? Quando eu estiver olhando para a ponta do nariz ou do queixo ou para a ponta de qualquer coisa que seja, qualquer brilho que eu utilize, eu estou entendendo que eu estou trabalhando esse sistema lobo frontal, glandular, neural, para que ele funcione de forma adequada. Esse é o grande ponto. Então, o resultado disso é criar estabilidade emocional e mental. Isso é a nossa personalidade. E por isso a gente sente esse bem-estar na prática do yoga. Quando a gente está fazendo, e eu tenho falado isso muitas vezes, né? Principalmente agora, faça, mantenha uma prática constante. E claro que disciplina de cada um, né? Não adianta falar, mas eu falo assim, faça, mantenha uma prática constante. Por quê? Porque a prática ela vai trabalhando no serviço a longo prazo, é um benefício a longo prazo, é um bem-estar e é uma estabilidade. Então, a forma como você entende o mundo, o que está acontecendo, a pandemia, as, as, as que nos tiram a palavra, que está nos não possibilitando de viver bem, tudo aquilo que essa pandemia está tirando da gente, a forma como entende está fundamentada nesse sistema funcionando de forma adequada. Então, até antes de entrar no mérito da gente alcançar a intuição, que é o que a gente está estudando, é pelo menos ter a capacidade de observar a vida de forma mais estável e tranquila. Então, quando a gente entoa um mantra, né, quando a gente está repetindo o mantra, a gente está mudando a química do cérebro, que é a forma como ele se comunica. Você tem, né, o tálamo, que é uma massa cinzenta, você tem os neurônios e você tem o aspecto glandular. Como é que liga um no outro? É uma movimentação química elétrica. Na hora que eu estou repetindo determinado mantra ou mandando um impulso elétrico, uma vibração específica, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando essa química por meio desse sistema de repetição, certo? O meu estado mental, minha forma como eu
entendo o mundo e a forma como eu estou melhor ou pior, no sentido feliz ou triste, ou qualquer coisa que seja, vai estar diretamente correlacionado a essa mudança química que eu estou gerando através de uma repetição de um mantra, de uma meditação específica, de uma prática específica. E aí, na hora que eu consigo regular isso de forma bem clara, eu consigo abrir porta para que eu acesse esses sistemas mais profundos, que é a intuição que a gente está buscando. Então, terminando, né, o ajuste do tálamo cria mudanças eletromagnéticas, que é como a gente funciona, e psicológicas. Os hormônios, né, eles vão afetar a forma como a gente pensa, como a gente sente, o nosso humor. Então, é fundamental que a gente mantenha uma prática constante, né, correta. Isso é a abhyasa, né, que é tido nas escrituras, né? Yoga é abhyasa e vairagya. A abhyasa é justamente essa prática correta constante, que ela vai dar a capacidade do nosso veículo, do nosso sistema, dar suporte para tudo isso que a gente está buscando. Não tem outro jeito, né? Não, até eu não sei onde eu falei isso, mas na verdade quem falou foi o Sadhguru, eu repeti, que é o yoga é uma ferramenta excelente. A única coisa ruim é que você tem que praticar. Não tem outra forma. Não existe uma ideia e uma pílula, é uma prática constante. Então, essa primeira parte termina aqui, e agora a gente vai ver essa segunda parte, que é vivendo essa capacidade autossensorial. Não tem muita opção aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Danilo, boa noite. Boa noite. Seguinte. Foi, voltei a trabalhar. Seguinte, no comecinho, acho que um dos primeiros slides estava falando sobre a questão da ansiedade, né? Toda a correlação com isso daí e tal. E daí, voltando assim, fazendo um comparativo com os dias atuais, né? Hoje fala-se muito, né, sobre ansiedade, porque as pessoas agora têm, sei lá, talvez dissemina-se mais, não sei. Fico pensando, se a gente vai fazer um comparativo, será que toda essa questão de ansiedade, hoje, que a gente vivencia hoje, é referente a, você acredita que seja referente por conta dos estímulos, excesso de estímulos que a gente tem atualmente? Ou isso sempre existiu? Então, ansiedade é uma emoção útil. A ansiedade é necessária para que você se salve de uma situação. Um urso vai me atacar agora. O que eu gero? Esse princípio de ansiedade é todo o meu sistema vai se preparar para lutar com esse urso ou fugir dele. Então, eu vou tirar a energia do sistema imunológico, tirar a energia do sistema lobo frontal. Eu não preciso analisar a existência do urso do mundo, eu preciso achar uma rota de fuga. Então, tudo que vai acontecer é ampliar minha capacidade ocular, vai gerar uma perspectiva muscular muito forte para que eu corra, para que eu lute, para que eu enfrente esse problema, percebe? Então, isso é uma emoção útil. O que acontece? Nesses tempos atuais, quais são os ursos? A necessidade de bem-estar, que a sociedade nos aceite, amanhã eu vou ter dinheiro ou não, será que eu vou ter Covid, será que eu vou conseguir comprar um carro, será que eu vou pagar a casa? Esses são os ursos. E esses ursos todos, o que acontece? Eles não existem. A mente cria todos esses perigos existenciais. E o que acontece? O seu corpo está se preparando constantemente para enfrentar esses perigos inexistentes. E aonde que ele chega num problema de colapso? Porque você imagina que o seu corpo, né, ele não entende que você quer ser bonita. E se a pessoa acha você feio, você entra num aspecto de ansiedade, um perigo. Você ser feio é um perigo, é um urso. Só que a mente criou isso e o corpo não entende que é uma viagem mental, ele se prepara como se fosse um urso. Então, o que acontece? A sua estrutura muscular está preparada para você correr, para você lutar com isso, só que não tem o que você lutar. E aí imagina você passar 10 anos da sua vida preparando para lutar com coisas que não existem. O que acontece? Uma fadiga completa do seu corpo. E aí o seu sistema imunológico não está funcionando, porque ele está preparado para lutar com essa loucura. Então, o que acontece? Você entra num transtorno, você entra numa crise de pânico, você entra num colapso do sistema. E aí você vai ficar doente, você vai ter várias consequências desse colapso, porque você está se preparando para uma coisa que é uma viagem mental, percebe? Esse é o grande problema da modernidade. Então, a ansiedade, ela é uma emoção útil, ela é necessária. Só que se eu usar ela de forma constante para uma viagem mental, eu vou causar esses colapsos que a gente tem hoje. E aí o que é usado? Um medicamento para cessar todo esse sistema. Mas, na verdade, isso é natural. O sistema parasimpático, que desliga esse sistema que chama de simpático,
ele deveria ser natural. Então, qual é uma das coisas importantes que a prática do yoga traz? A capacidade do sistema de se desligar. Então, na hora que eu fico ansioso, vai vir um processo natural para desligar esse sistema e me deixar voltar ao natural. Agora, se eu mantenho constantemente ele ligado, eu entro em colapso, percebe? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a ansiedade ela é absolutamente natural e necessária. Agora, a ansiedade criada por todo esse sistema moderno que a gente tem é que gera essa perspectiva de colapso. E aí, o que é um ponto fundamental que a gente viu lá sobre o lobo frontal? Na medida que você gera esse colapso, você perde a capacidade de discernimento. E aí a pessoa não consegue mais enxergar que ela está. E aí a viagem se torna um monstro. E aí você achar que você tem que ser magro para viver, passa um processo de anorexia. Você entra numa perspectiva que perde a capacidade racional e clara de observar aquilo como ela é. E aí você entra num processo completo de instabilidade. E aí por isso que leva à morte, vai levar lá na frente a depressões, a situações muito mais graves, porque ela não consegue enxergar mais com clareza aquilo que está acontecendo. Por um processo fisiológico. Por isso que às vezes o medicamento acaba se tornando, não vou nem entrar nesse mérito, não entendo nada disso, mas por que ele se usa às vezes de forma correta o medicamento? Porque acabou a possibilidade, e aí se usa uma forma de reequilibrar. Como às vezes tem muito problema glandular, e às vezes como tem, tirou a tireoide, e aí? Aí você tem que usar uma substância que substitua isso. Percebe? Então, em determinados casos, é que é usado de forma indiscriminada. Né? Você tem um problema, daí usa para eliminar a consequência, não a causa. E aí você se torna totalmente deturpado. Mas percebe que isso tudo é natural, faz parte da nossa existência. Agora, quando eu crio uma situação fantasiosa, aí gera esses transtornos, né? Que a gente acaba perdendo a capacidade de controle. E perde porque não trabalha. E aí, por isso que eu estou insistindo muito nesse ponto. Por que a prática constante e repetida é fundamental? Porque ela é que traz a estabilidade para o lobo frontal, tálamo, para todo esse sistema que a gente está vendo como autossensorial, que vai trazer essa estabilidade, essa forma de observar. Então, na hora que eu tiver a capacidade de pensar, não, isso que eu estou falando é uma viagem, é uma criação na minha mente, eu consigo eu mesmo ter essa clareza e desligar esse sistema inteiro e não precisar de medicamento e não entrar em colapso, percebe? Mas é uma técnica para cortar esse processo, né? Na verdade, é uma técnica para naturalmente você funcionar de forma como deveria. Como deveria. Não é nem no sentido de uma técnica milagrosa para você ficar calmo. É para você funcionar de forma adequada, né? E sair da instabilidade que não é natural. Por isso a alimentação. Percebe? Por isso que a gente tem que ter uma alimentação, tem que ter um conjunto de coisas. Porque esse conjunto de coisas naturais levam a você funcionar de forma natural. E não desestabilizado, como a gente está hoje em dia. Danilo. Pode falar. Oi, Danilo. Pode falar, Cristiano, estou ouvindo. Mesmo porque o urso pode aparecer na realidade, né? Sim. Aí sim, exatamente. Se não tiver com o sistema extenuado, a reação vai ser de preservar a vida, de correr se precisar. Porque existem realmente situações de perigo no qual a gente precisa da ansiedade para poder ter toda essa capacidade de sair dela de forma rápida e faz parte do nosso organismo, né? Como você colocou muito bem. Esses ursos existem de verdade. O problema é que existem inúmeros ursos que são inventados, né? E aí que gera o colapso. A viagem mental, né? Que você citou. A famosa, né? Então, vamos lá, só para são 8h10, dar continuidade. Onde a gente estava. Então, vivendo o seu sentido. Se a gente tem todo esse preparo, né, inicial, a gente agora entra no aspecto de viver isso. Quando a gente desenvolve esse sistema autossensorial, da forma como a gente falou, fisiológica, a gente passa, então, a viver esse aspecto da intuição, que é o que a gente está buscando. As ações vão refletir essa consciência do presente e desse futuro desconhecido, que é essa sensação. Não é do futuro armado pela mente, aquilo que eu quero. É uma diferença bem clara, tá? Essa perspectiva do futuro, né, de saber o que é o desconhecido, que não está sendo colocado, é aquela sensação de não vou fazer isso porque vai dar errado. Eu sei que vai dar errado, ou eu sei que vai dar certo. Mas nada
Nada mental, né? Não é uma construção. Porque quando é mental, ela é egóica. Eu quero que seja da forma. Percebe? Quando eu imagino um futuro de forma mental, eu estou criando uma possibilidade, mas para me dar bem, para satisfazer algum desejo meu. Aí não é natural, aí é só uma questão mental. Agora, quando eu sinto aquilo que deve acontecer, é essa perspectiva do conhecer o desconhecido. Essa consciência do presente, quer dizer, estar consciente do presente é exatamente isso que a gente estava falando agora. Eu tive um pensamento, esse pensamento me gerou uma ansiedade, essa ansiedade ativou todo um sistema e eu comecei a entrar numa situação de instabilidade. Essa instabilidade, eu tenho consciência do presente. Eu falei, não, é uma viagem, não tem futuro, não tem nada. Eu estou criando na minha cabeça. Essa clareza, essa consciência do presente, ela vai ser estabelecida com o trabalho desse sistema. E essa consciência me traz essa perspectiva de conhecer o desconhecido, que é essa visão do futuro. Eu sei que vai dar certo, eu sei que estou no caminho certo, estou fazendo certo, não tem por que dar errado. Mesmo que tudo pareça diferente, eu tenho esse sentimento. Isso é o princípio da intuição. Então, a gente transforma-se nesse ser autossensorial. A gente trabalha isso, né? Uma perspectiva de prática, de trabalho, que me gera me tornar um ser autossensorial. E aí essa perspectiva de me tornar é eu viver. E aí, colocado nessa era de aquário, que é essa que a gente está entrando, ou entrou, né? Não sou astrólogo, mas é esse período aí que a gente está de transição, né? A principal contribuição é essa capacidade desse conhecimento intuitivo. Não é a informação, porque a gente já falou sobre isso. A informação dos sentidos, ela vai ser superada pelas inteligências artificiais e pelos computadores. Eles vão fazer muito mais rápido do que a gente essa articulação racional das coisas. Então, a nossa mente, ela não vai ser mais utilizada para esses cálculos racionais, para essas estruturas lógicas. Isso a máquina vai fazer, e melhor que a gente. Eu já falei isso algumas vezes, né? Nem é uma teoria minha, né? É uma expectativa de que a máquina, tudo que a gente faz de forma racional, lógica, a máquina vai fazer melhor. Então, vai sobrar para a gente essa capacidade intuitiva, que transcende a lógica racional. E essa habilidade intuitiva, ela tem que ser trabalhada, e isso que a gente viu anteriormente com essa característica do autossenso, do ser autossensorial. E aí eu me transformo nisso. Percebe que uma coisa é eu trabalhar esse sistema glandular, neural, e aí, na medida que eu trabalho constantemente isso, todos os dias, eu vou me transformar naquilo que eu estou trabalhando. Eu altero essa química cerebral, essa forma de percepção, essa forma de reação, essa capacidade de consciência do presente. Eu me transformo nisso. Então, eu aí passo a ser, então, vivendo pelo sexto sentido, que é essa capacidade, né, intuitiva. Então, viver para a intuição, né, essa é o que vai ser valorizado, que colocado livre do condicionamento. Condicionamento quer dizer, eu recebo uma informação, essa informação trabalha de uma forma lógica e racional interna, e eu gero uma reação, né? E essa reação é condicionada a esse sistema funcionando. À medida que eu transcendo esse sistema, eu estou livre desse condicionamento, né? E aí eu começo a entrar em verdadeira conexão. Essa é a palavra, né? Quando ele fala o universo conduzirá, é entrar nesse fluxo, é se conectar realmente, independente do aspecto mental, usando o aspecto mental. Esse eu acho que é o ponto mais importante de compreensão. Não é transcender a mente e negá-la, é usar ela ao meu favor. E aí todo esse sistema ele vai estar funcionando, automático, condicionado, só que eu gero essa capacidade de percepção disso, de utilização disso. Isso seria esse ser autossensorial. E aí a gente vem, então, né, para esse estado de existência. Eu entro no estado, quando falo que o santo ele vive no estado meditativo, é exatamente essa capacidade de existir nesse estado. E não estar buscando, porque isso, de certa forma, ele tem que se transformar em espontâneo. Porque não dá para a gente lidar com a velocidade mental do cérebro, que é muito mais rápido que tudo isso que a gente está falando. Então, na verdade, eu sempre sou já uma existência reativa. Eu tenho que me transformar nessa existência autossensorial. E aí eu preciso trabalhar isso. Por isso essas práticas de extensão, de braço, de dói, e aí que você vai lidando, vai percebendo os movimentos mentais, vai treinando física e mental, esse corpo e mente, né? A fase neural, glandular, e a gente vai entrando em sintonia, em estabilizando. O corpo, percebe? É uma coisa assim, não sei se fica claro, né? O meu corpo está estável, o meu corpo está num processo vibracional que me deixa entrar nesse fluxo, que me livra desse condicionamento. Apesar dele continuar condicionado, mas eu me livro
dessa identificação com esse condicionamento. Por isso é fundamental lidar com a raiva, lidar com a dor, saber lidar com todos esses aspectos do nosso corpo. Então, o que acontece? Né? Para ouvir esse mundo ao redor, uma frase muito legal que está ali, ouvir o mundo ao redor como um guia e não usar como distração. Então, tudo que está acontecendo ao meu redor são informações que podem me servir de guia, podem servir de informação ou podem me servir de distração. Então, não existe nada ruim. Tudo é informação que pode me servir como referência. Então, uma coisa é seguir essa consciência, né? Mas é muito difícil. Por que é difícil? Porque é muito difícil conciliar o aspecto egóico com a consciência verdadeira, com os desejos. Eu quero que aconteça alguma coisa assim no futuro, para mim, para eu me dar bem, para eu ser feliz. Percebe que essa concepção de desejo mental, ela é absolutamente profunda. Então, é muito difícil se livrar dessa condição egóica. A gente viu lá sei lá, há umas 2 conversas anteriores, esse aspecto egóico é o mais profundo que tira a capacidade de a gente ter essa consciência clara. E a outra é a prática, sadhana, prática constante, é essa que vai dar consciência. Então, eu simplesmente agir de forma mental e achar que a mente sobrepõe a própria mente é muito difícil, é o aspecto mais difícil. Tanto que uma das grandes dificuldades da meditação é achar que você vai parar sua mente meditando. Não vai. Você não vai sobrepor ela, porque ela é muito rápida, ela está absolutamente condicionada. Então, o que eu tenho que fazer? Sadhana, prática, constante, trabalhar para usar a minha mente, rápida como ela é, mas usar para o meu favor. Gerar essa capacidade de consciência de percepção dos 9 segundos. Antes dela agir, eu gero essa percepção. Então, não é uma questão de conhecimento, como está colocado. Não é suficiente. Para que eu conquistar esse medo, que tudo gera no final, a grande energia que nos paralisa é medo. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de me dar mal, eu tenho medo de não ser recebido, eu tenho medo de não ter o que comer, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de amanhã não ter emprego. É o medo que nos paralisa. Para eu conquistar essa energia de medo, eu preciso trabalhar, treinar. E não é conhecimento. Conhecimento é entender isso. Entendeu, mas não mudou nada. Não muda nada. O que eu tenho que fazer é usar as ferramentas para regular isso de forma física. Então, quando eu estou olhando para a ponta do nariz, respiração de fogo, asana e toda essa parafernália do yoga, ela está trabalhando para que eu me torne um ser autossensorial. O meu sistema está preparado. Então, na medida que vem uma informação externa que pode me desestabilizar, ela pode me desestabilizar muito, pouco ou não me desestabilizar, percebe? Então, uma notícia ruim, para não pegar pesado, a gente pegar, sei lá, uma roupa boa que você comprou, guardou, pagou uma grana e gosta dela pra caramba. E aí, sei lá, a moça que foi ajudar você lá, foi lá e queimou sua roupa. Com um ferro de passar roupa e estragou. E custou R$500 aquela roupa lá, sei lá, R$1.000, e ela queimou com o ferro de passar roupa. Essa informação externa, ela vai entrar. Na hora que ela entrar, o meu corpo ele pode ficar muito com raiva, eu posso bater no empregado, eu posso xingar, eu posso passar um mês com raiva. Tudo isso pode desestabilizar toda a minha energia interna por causa da ira, da raiva, do descontrole neural e glandular, percebe? Ou eu posso absorver isso de forma mais tranquila, entender que é só um vestido, que, enfim. Ou eu posso não sentir nada. Por que eu posso não sentir nada? Porque o meu corpo está treinado. Porque todo esse sistema está absolutamente forte para não deixar essa emoção, essa descarga neural e glandular descontrolar todo o sistema. Porque numa dessa, que nem é o caso que aconteceu lá, o cara era corintiano, a moça era palmeirense, o Palmeiras ganhou, o cara matou a mulher dele a facada, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, percebe? O que é isso? Então, um descontrole total de um sistema que na hora que gerou a raiva, a ira, a explosão neural, glandular, o cara perdeu o controle e matou a mulher. Agora, sem chegar nesse extremo, quantas vezes a gente já perdeu a capacidade de consciência clara e gerou uma ação errônea, uma ação não clara. Por quê? Porque o corpo não está treinado. Então, não é conhecimento, é treinamento. Na medida que eu vou treinando todos os dias, eu vou estabelecendo uma força e aí eu vou estabelecendo uma capacidade de lidar com tudo isso de forma cada vez mais estável. Esse ser autossensorial, exatamente o que eu tinha colocado anteriormente. Ele percebe os movimentos externos como sinal e não como distração.
Então, uma coisa que um budista falou, um monge falou, uma coisa muito linda, foi quando ele viu os chineses, quando invadiu o Tibete, e fizeram todas as atrocidades possíveis e imagináveis no Tibete, inclusive sobrepor toda a cultura anterior. Quando ele percebia isso, quando ele lembrava disso, que o pai foi morto, torturado, uma coisa bem louca, quando ele lembrava disso, gerava uma raiva. E aí, o que ele percebia? Eu não posso gerar essa raiva, né? Porque essa raiva, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo, eu preciso gerar compaixão com os meus piores inimigos. Enquanto eu não compreender isso, a raiva está me destruindo. O que é isso? É quando um movimento externo, grotesco, gera um sinal e não uma distração. Distração significa, eu quero matar o chinês, eu odeio o chinês que matou meu pai, que fez tudo por mim. Primeira oportunidade que eu tiver, eu mato um chinês. Isso é uma distração que descontrola e desestabiliza todo o meu sistema. Percebe? Na hora que eu estou treinado, profundamente treinado, para gerar uma consciência do presente, eu percebo esse sinal. E aí eu percebo que isso gerou uma raiva, uma ira. Essa ira me desestabilizou. Eu vou lidar com ela. Eu não vou anular, porque eu sinto. Não tem como eu não sentir. Mas eu vou relacionar com ela, ou com a dor, ou com a ira, ou com a raiva. E aí eu vou gerando um sistema estável. Olha que lindo isso, gente. Então, quando a gente percebe isso, isso são dicas para que a gente nos ajude a movimentar no nosso dia a dia. Para que a gente esteja sempre estável. Qualquer coisa que aconteça, ela pode ser interpretada como um sinal, uma dica, ou como uma distração mental, uma distração que vai atrapalhar todo esse sistema. Eu só consigo gerar essa capacidade perceptiva com o treinamento. Na hora que eu consigo deixar isso, né, eu vou dar essa frase final aí, eu consigo deixar e me movimentar sempre no lugar certo. Quer dizer, sempre com essa habilidade. O que é o lugar certo dessa vida? Né? Sem querer entrar no meio do que é certo e errado. É manter sempre harmônico e estável. É não agir no impulso, não agir na reação. É manter. Sempre aí tem essa frase de Oribagem que é muito linda, né? Que é todo grão de areia é Deus. Essa é a capacidade de ver Deus em todos os lugares. Quer dizer, tudo é para nos construir. Todos os movimentos externos, eles servem para nos construir de alguma forma, são sinais. Eu posso interpretar esse sinal ruim ou bom, e aí eu posso descontrolar qualquer sistema, mas eu posso me manter absolutamente treinado para lidar com essas situações de forma diferente. O exemplo que eu dei da raiva é bem legal, porque dá para ter níveis diferentes. Eu posso perder a linha, eu posso ficar com úlcera, eu posso desenvolver uma instabilidade, um transtorno mental, de crise de pânico por a situação lá do Tibete, tudo aquilo que existiu. Eu posso futuramente gerar uma doença. Eu posso... Percebe que existem diversos níveis de eu me relacionar com uma simples informação. Quanto mais treinado eu tiver, mais estável e de melhor forma eu relaciono. Estou falando isso porque é muito interessante entender que não é uma questão de eliminação. Eu vou praticar yoga e não vou ter raiva. Você sempre vai ter raiva porque faz parte do seu sistema. A forma como você se relaciona, aí depende do treinamento. E aí, terminando, então, essa fase de hoje, é a nossa capacidade de sutilizarmos e amplificar nossas dimensões mais sutis. A gente fez aquele estudo lá dos 10 corpos, dos 10 corpos, lá no começo, é a capacidade de sutilização. Quanto mais sutil eu sou, mais as minhas dimensões sutis estão fortes, mais capacidade de percepção dessas instruções, dessas dicas. Quanto mais grosseiro, mais troglodita. Né? O que um troglodita faz? Ele pega um martelo, dá na cabeça da pessoa e pronto, resolveu o problema. É essa visão grosseira da existência. Né? Não tem nenhuma perspectiva de sutileza. O ser humano, à medida do tempo, da evolução, ele foi se desenvolvendo essa capacidade de sutilização, de percepção, que vai eliminando essas camadas grosseiras e vai aflorando essa capacidade intuitiva de percepção mais profunda. E é essa era que a gente está entrando agora. Os grosseiros vão ficar, de alguma forma, atolados nessa lama de transição de era que a gente está vivendo. E os seres mais sutis, e isso é muito colocado de diversas formas, né? Mais poéticas ou menos poéticas, no final a gente está passando por um sistema de limpeza, né? De purificação. Na medida que você vai se tornando mais sutil, a forma como você se relaciona com os problemas são menores. Olha que coisa linda, gente, para terminar. O problema é o mesmo. O que muda é a forma como você se relaciona com isso. Então, se você está no meio de uma guerra, no meio de uma pandemia, ou no meio de qualquer coisa que seja, a pandemia não vai acabar. Não vai amanhã surgir um céu maravilhoso com borboletas
e abelhas lindas no mundo. Você que vai mudar a relação que você tem com isso que está acontecendo. E essa é a capacidade de sutileza e a capacidade de relacionamento que a gente vai ter no mundo. Isso é o princípio de um ser autossessorial. Quando eu não estou criando uma expectativa mental, não estou querendo que o mundo mude, não estou querendo que amanhã dê vacina para todo mundo volte para o baile, vai para o carnaval, e em vez de a gente estar segunda-feira falando sobre yoga, a gente estaria na avenida do Rio de Janeiro, ou sei lá onde, pulando carnaval feliz da vida. Não é essa, porque isso é uma vontade mental. Eu quero voltar a ser feliz do jeito que eu acho que deve ser, relacionando, bebendo, fazendo, acontecendo. Isso é uma viagem mental. Agora, eu sou feliz exatamente como o mundo me apresenta. Com carnaval, sem carnaval, com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, eu me mantenho relacionando com essas dores, com esses movimentos de forma estável. Percebe? Isso é o grande princípio de Ananda. Esse é o grande princípio de bem-aventurança. E isso é uma das grandes colocações de que não é externo, é interno. À medida que você conseguiu, né, escutar esse movimento do mundo, interpretar da forma e deixar que o salmo se expresse, independe. Tem uma passagem de Uddhava é o companheiro de Krishna, e ele veio, está no Srimad Bhagavatam. É uma passagem chamada Uddhava Gita. Gita é canção, né? Canção de Uddhava. Que é como se fosse o Bhagavad Gita, só que é Krishna conversando com Uddhava, que é o companheiro dele. E diz que Uddhava é o cara mais inteligente que veio na comitiva de Krishna nesse momento. Krishna, quando vai embora, vai todo mundo, né? E aí, antes de ir embora, ele senta com Uddhava e começa a passar todo o conhecimento do yoga, e é uma passagem super bonita, né, que é chamada Uddhava Gita. E aí, o que acontece? Nos momentos, o Uddhava fala assim, agora, tanto que Krishna faz, né? Vamos embora, né? Porque eu vou embora, você vai ficar aqui na Terra, a Terra vai complicar. E é esse momento que eles estão falando, que é essa era que a gente está vivendo, chamada de Kali, né? Kali Yuga, né? Yuga é a era de Kali, que é o que a gente vive agora, de degeneração, tudo isso que a gente está vivendo, isso está nos Vedas, né? Colocado de uma forma. E aí Krishna fala assim, se prepara aí para ir embora, porque a coisa vai complicar, né? Mora comigo. E o Uddhava fala para ele assim, para mim tanto faz o céu ou o inferno. E essa colocação, o Uddhava é um grande yogi. Essa colocação, justamente, ele está colocando tanto faz, tanto faz. Inferno, terra, céu, não muda nada. O que muda é a minha capacidade cognitiva de percepção e interação onde eu estou vivendo. Muito lindo isso, né? Então, quanto mais a gente gastar tempo aperfeiçoando esse sistema, mais sutil e refinado a gente se torna. Isso é o princípio que a gente vai dar para a próxima conversa nossa, que se chama consciência espiritual. Para que eu desenvolva a consciência espiritual, eu tenho que ter esse suporte, que é esse princípio que a gente viu do ser autossensorial. E aí a gente termina por aqui, consegui terminar no tempo certo, mas vocês fiquem à vontade para falar. Bacana esse tema, né? Nossa, muito legal, viu, Danilo? Para mim, hoje ficou assim, foi muito claro, né? Essa coisa que você falou. A ansiedade é natural e a gente tem que aprender a conviver com ela, né? E como a Cristina falou, né? Os ursos, os ursos verdadeiros ou não, invisíveis ou invisíveis, estão aí, né? Na nossa experiência de vida, né? O que vai fazer com que a gente consiga viver melhor é praticando, né? A prática da meditação, da respiração, para que o resultado desse confronto seja a forma como se relaciona, né? Melhor, de uma maneira mais tranquila. É isso, né? Exatamente. Que é isso que eu terminei do Uddhava, né? Quando o Uddhava chega para Cristo e fala assim, tanto faz o céu ou o inferno. Ele já chegou no estado de yoga, né? De compreensão profunda, que já não é o lugar mais, né? Se ele está aqui, ou se ele está no céu ou no inferno, qualquer lugar, não muda nada. Né? Não muda nada. E ele se mantém sempre estável. A relação é dele, não é do externo. Né? Isso é que a gente busca, né? De alguma forma, com a prática do yoga. Tem que praticar, né? Então, é uma coisa que eu sempre insisto, né, em entender por que a prática é importante, né? Porque a prática é que dá esse suporte. Porque no final a gente é um sistema neural, glandular, o corpo nosso funciona desse jeito. Então não adianta conhecimento. Eu tenho insistido muito nesse ponto, que na verdade não sou eu, que é a era de Aquário, né? Não é conhecimento, é prática. Né? Não é mais
adquirir. Porque conhecimento, a gente tem, eu até falei na live agora no Instagram, a gente tem muito mais informação que Einstein, que Galileu, que qualquer pensador antigo, nós temos acesso a infinitamente mais informação que isso. Eles tinham meia dúzia de livros, a gente tem acesso a qualquer biblioteca do mundo, qualquer língua, qualquer lugar. Eles não tinham isso. E por que a gente não tem capacidade de fazer o que eles fizeram? Com infinitamente menos informação que a gente tem. Porque a informação já deu. Tudo que a gente tinha que ter de informação, a gente já tem. Agora é hora de ser, de fazer, de experienciar, da prática, não mais de... A informação pode deixar... Interior, né? Hã? Um processo interior, né? É. Agora você vai ter um computador que faz tudo pra gente, não precisa mais pensar, fazer lógica, conta, cálculo, que já tem máquina que vai fazer. Agora é hora de a gente se tornar ser humano verdadeiro. Eu acho que esse muito bacana. Esse aspecto do ser autossensorial é o momento do ser humano se transformar em ser humano. Então, é bacana entender isso, né? Não é pandemia, não é vírus, não é carnaval, sabe? Tudo isso é um movimento natural. É a forma como a gente vai saber se relacionar com esses momentos novos. Daqui para frente. Exatamente. Novo mundo. Lidar com o novo, né? Novo mundo, né? É uma capacidade que a gente tem de observar. E percebe que é diferente, porque quando foi a peste negra, ou sei lá, as pestes anteriores, as grandes pandemias, o ser humano era meio bicho. Ele ficava doente e morria na rua, e acabou, e pronto, e eliminava lá, sei lá quantos milhões, e se recuperava quase como um bicho. Hoje não, hoje não. Hoje a gente está nessa transição de uma percepção que transcende um pouco essa simples existência animal, de pegar uma doença e morrer. Sadhguru falou uma coisa, não gosto de ficar estendendo, eu falo demais, mas Sadhguru falou uma coisa, desculpa, Regina, só fazer esse comentário, sobre a pandemia, que eu achei espetacular, até coloquei no meu Face há muito tempo atrás. É a hora de você deixar de ser animal, ele não falou tão grosseiro assim, mas eu não lembro exatamente a palavra. Eu vi. Deixar de ser animal e ser humano. Porque ser animal é o quê? Eu quero aglomerar, eu quero me divertir, eu quero ir para festa, eu quero ver pessoas, eu quero abraçar, eu quero beijar, tudo. É animal. E não é animal no sentido pejorativo. Animal no sentido existencial. É o desejo humano fazer isso. Quando você tem capacidade humana, o que significa? Eu controlo isso. Eu não faço isso para preservar e respeitar as pessoas. Olha que lindo isso, gente. Isso é a hora que o vírus coloca uma capacidade de discernimento. Ou você é animal, ou você é humano. O que você é? Se você é humano, você consegue controlar esse instinto e deixar de fazer determinadas coisas, porque você tem respeito, você tem consciência. Se você não tem essa capacidade, vai para a rua, se vira e faça. Percebe? Não é uma condição pejorativa. Nem sabe o que ele é, não sabe se ele é homem, se ele é animal. É uma capacidade de observação do que ponto você está de consciência na sua existência hoje. Muito bacana isso, né? Desculpa aí, gente, ia falar. Pode falar. Não, eu estou curiosa, vou querer aproveitar um pouco do seu conhecimento. Eu fiquei aqui, você trouxe uma questão biológica quase aqui, né, complexa, enfim, mas para linkar o tema. Eu fiquei pensando, a gente é o genótipo, né, que vem como se fosse um carimbo na gente, e aí a minha convivência no meio, a gente até brincava do feiótipo, né, na escola, mas você como professor de yoga, como é que você percebe o equilíbrio desse ganho físico que a yoga traz, e eu não sei como é que eu dou o nome, esse ganho emocional. Eu fiquei curiosa assim, né? Você estuda e você vê a prática, a sua prática das pessoas, hoje talvez menos. Como é que você vê? Aonde entra? Aonde tangencia a yoga? Nessa foi até como eu coloquei anteriormente. Né? A prática do yoga, que é todo esse aspecto do olhar, dos asanas, da respiração, e todo esse conjunto de ferramentas, ele é o treino diário que me dá a capacidade de observar o próprio sistema. O shivaísmo, o shivaísmo, ele coloca isso de uma forma muito interessante, que é, né, qual é a forma que eu experiencio o mundo? Através da minha mente, não tem outra forma, não tem outro jeito. Então, ela tem todo um funcionamento, uma característica de rapidez, etc, etc. Mas é só através dela que eu posso controlar ela mesma. Então, eu não tenho outro instrumento.
Só que para eu controlar minha mente, atrás da minha mente tem todo um sistema neural, glandular, que a gente está colocando essa existência biológica que me dá suporte para isso, que vai afetar a forma como eu vejo. Então, o yoga, ele é esse instrumento em termos de prática, não em termos de busca, né? Yoga seria essa busca, mas tirando esse lado mais amplo do yoga, trazendo ele para o lado mais prático, a prática do yoga é justamente para estabelecer a capacidade de eu observar esse sistema mental estando fora, que é chamado no yoga de Kaivalya. Enquanto eu estou envolvido com ele, eu não consigo observá-lo e trabalhar e usar ele ao meu favor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esse aquietamento mental, que é através da prática. Só a prática. Não estou falando do yoga, só o yoga. Deve ter outras práticas. Não falo do yoga porque eu estudo yoga, tá? Mas através da prática do yoga é a ferramenta para que eu consiga esse aquietamento e essa capacidade de observar esse sistema no qual eu estou preso a ele. Senão eu nunca vou sair dessa condição. Eu ter a capacidade de me observar como além de animal, como eu coloquei agora da questão da pandemia, eu vou chegar e falar assim, eu vou me afastar da sociedade, eu vou sofrer com isso porque não é da natureza humana, mas eu acho que isso é uma forma de respeito e compreensão com as outras pessoas para fazer com que se harmonize de forma mais rápida o sistema. O que é isso? Eu sobrepus a minha capacidade animal e eu me transformo absolutamente no ser humano. Mas para eu ter essa capacidade de sublimar a minha condição animal, perceber isso, eu tenho que ter minha mente estável, equânime, meu corpo tem que estar funcionando bem. Então, a prática do yoga, ela é fundamental para dar essa qualidade de percepção. Se eu estou morrendo de dor nas costas, se eu estou com a pé doendo, se eu estou doente, eu não tenho como perceber nada disso. Porque o meu organismo inteiro vai se voltar para voltar à harmonia dele natural. Se eu estou doente, ele vai tentar livrar a doença, ele não vai ficar pensando em uma perspectiva de sutileza, percebe? Então, a prática do yoga ela é fundamental para que o organismo esteja de forma estável, equânime, para que dê essa capacidade, esse suporte da mente se desenvolver em sua qualidade mais perceptiva, intuitiva, como a gente está usando agora nesse estudo, percebe? Então, não sei se eu fui claro, mas esse ponto de tangência que você colocou entre a prática e tudo isso que a gente está falando, a prática é o suporte disso. Se você deixar a prática, a sua mente não vai ter capacidade de estabilidade, porque ela vai dar entregue a todo esse sistema hormonal, neural, enfim. Vocês, mulheres, podem falar melhor que eu nunca tive isso, mas a mulher, quando entra num período de tensão pré-menstrual, muitas das mulheres, não sei todas, mas tem mulheres que desequilibram todo o sistema dela. E ela vai ter que achar uma forma de lidar com esse desequilíbrio hormonal, porque ela perde, às vezes, a capacidade. Às vezes fica mais nervosa, enfim, muda o humor da pessoa. Por quê? Porque mudou o sistema hormonal. Por um simples fato físico. O que o yoga trabalha? O equilíbrio, o suporte equilibrado para que a mente não perca a forma de viver a vida de forma objetiva. É isso que você perguntou, Regina? Foi claro? Sim, foi. É que eu fico juntando. Agora me ocorreu. Há pessoas que a gente conhece, tinha amigos, família, e provavelmente alguém já ouviu, eu não sei exatamente, mas sabe quando você fala, ah, não, eu sou assim mesmo, Exatamente. eu sou estourado, eu sou... E ele cria essa barreira Essa mesmo. identificação. Você tocou num ponto exatamente isso. A pessoa fala, eu sou nervosa. Na medida que ela é nervosa, se transforma em nervosa, não tem o que fazer, ela é. Na medida que ela consegue se observar como um sistema que está nervoso, mas não é ela pode modificar aquilo. E aí vale para a ansiedade, vale para qualquer coisa. Você tocou num ponto que eu uso sempre como exemplo isso, quando a pessoa se determina como, né? Eu sou assim. E aí ela se coloca como um imutável. Eu nasci, eu sou eu sou da raça tal que age dessa forma e pronto, acabou. Mas quando ela percebe que ela não é nada, que tudo isso é um sistema natural que leva a condições, determinadas situações, ela pode, de certa forma, controlar ou alterar. Esse é o princípio básico de usar o seu corpo para a sua alma. O que seria essa alma? Esse observador desse sistema que não é nervoso, não é ansioso, não é nada. Ele é construído de acordo com as informações externas, que pode ser dica ou pode ser distração. Percebe? Não é lindo isso, gente? Porque na medida que eu tenho essa capacidade de observar isso, eu vejo que eu não sou nada, eu só estou usando um corpo que pode ser a meu favor ou não. E aí eu posso alterar. Como é que eu posso alterar? Com uma prática, com uma disciplina constante e firme. Não tem outra forma.
padrões não se mudam de um dia para a noite. Às vezes tem um padrão estabelecido aí 30 anos na sua mente, não vai ser amanhã. Vai ser um trabalho, uma disciplina muito grande. A gente vai falar no próximo encontro, se eu não me engano, muito sobre sadhana, sadhana aquariana, aquele sadhana de manhã, que tem todo aquele a perspectiva, o canto do Japji. É muito bacana compreender o grupo da prática, como é que ele influencia o nosso sistema de percepção do mundo. Eu estou fazendo agora a meditação do Japji, são 20 minutos, que é a leitura do Japji inteiro, que é o princípio da sadhana aquariana. O simples fato de ouvir o Japji, não cantá-lo, não entoar, que é melhor, bem melhor, mas só o fato de ouvir já é uma modificação química do cérebro. Se você ouvir todos os dias, você está alterando. E aí altera o seu estado de percepção, de compreensão, de paz, de estabilidade. É muito legal isso, gente. É muito legal quando você tem essa experiência. Pegar uma meditação e faça ela 40 dias, muda o seu estado, muda a sua química cerebral, muda o seu estado hormonal. E aí você se sente outra pessoa. Mais e mais, ou enfim, cada meditação vai ter um resultado específico. Por isso que é legal a quarentena, por isso que é legal a experiência de fazer vários, escolher uma, porque cada um é um, cada um tem uma necessidade. Mas aí, voltando ao tema da Regina, né, a prática é justamente você estabelecer uma constante e ir alterando aquele padrão que você está preso, que te atrapalha de alguma forma. Mas é disciplina, gente. Não tem outra forma, infelizmente. Queria muito chegar aqui e falar que, olha, tranquilo, é fácil, mas não é. Não é. Era Muito isso, bom, Nilo? obrigada. Perfeito, obrigada. Gente, minha vista ruim, tá imprevisto. Coisa. Mas fiquem à vontade, gente. Esses temas estão passando o tempo, né? Mas enfim. Alguém quer falar de alguma coisa? Fala, Elis. Não, é que a hora que você falou da parte de pandemia, só para fechar aqui, essa semana eu passei com uma experiência assim, que para mim foi meio pouco chocante, porque a gente voltou às aulas presenciais na escola, né? Tá indo um pinguinho de aluno, mas estão indo, e eles 1 ano afastados da escola, eles só queriam saber de abraçar. Então, ver aqueles cotoquinhos que estão 1 ano sem ver a gente chegando, eles já faziam assim com o bracinho, a gente... Nossa, foi horrível, não sou horrível. Educador, não tenho capacidade de avaliar se deveria voltar ou não, longe de mim isso, mas a criança não tem essa capacidade cognitiva de percepção, de não abraçar, de não é criança, né? E o sentimento, eles tinham aquela felicidade de todas as tias que eles estão acostumados ali, eles você com o fala para ela que ela não pode armadinho. abraçar, como é que faz, né? Muito difícil, foi muito difícil. E você não pode tocar nas crianças e aquelas cotoquinhas chegando na escola, uma escola imensa igual a que eu trabalho, eles não conhecem a escola, você tem que apresentar a escola à distância. E assim, então, tem crianças lá que aí eu não 5 sei anos. o que é mais traumático, né? Eu não sei se é esperar mais um, mas não sei, não vou dar nem palpite, que não tem a menor capacidade de avaliar isso. Ainda não sabemos quais são as respostas, né, no quesito da questão da aprendizagem, porque assim, eles perderam muito a questão social, né? Isso foi muito prejudicado. Mas será que é melhor botar assim, poder chegar perto e a criança se sentir rejeitada? Então, pra gente foi assim, muito, muito chocante. Não vou dizer assim, né, horrível, mas assim, muito chocante, porque nunca tinha passado por isso, né? Porque principalmente os pequenos, eles gostam, né, do carinho, do toque, tocar no coleguinha. Hoje, na hora da fila, né? Na hora da fila, outra menininha foi, colocou a mão no coleguinha, a professora, não pode tocar! Sabe? Muito, tem que ser assim, não o tempo todo, não? o psicológico, acho que de todo mundo, né, tá abalado. E a gente não sabe como lidar, né? Engraçado que é todo mundo, um olhando para a cara do outro, né? Mas pode encerrar. Não, eu só vou encerrar, porque daí depois a gente continua conversando aqui, só para quem for pegar a gravação, não ficar verdade. Passar muito da hora. Extenso. Eu vou encerrar agora, mas